Oi gente, esse é o primeiro vídeo de dois a respeito de um conceito do pensador, do pesquisador, psicanalista, ex-psicanalista, rigorosamente falando, William Reich. Quem foi o William Reich? Ele foi o pioneiro ou um dos principais nomes das psicoterapias corporais. Ele colaborou com a psicanálise com o Freud principalmente até o fim da década de 1920. E uma parte importante das pesquisas dele foi voltada à sexualidade. Como assim a sexualidade? De uma maneira bem ampla, uma compreensão bem ampla da sexualidade, em que ele entende que ela tem papel central na definição daquilo que nós somos e também para a nossa saúde do corpo e principalmente da mente, que é com o que ele estava mais preocupado. Ele fez inclusive diversos trabalhos voltados à sexualidade junto à população aí na época. Trabalhos de prevenção a DSTs, sim, mas de conscientização a respeito da própria sexualidade, dos próprios afetos, dos sentimentos, de como relacionar-se, esses temas que giram em torno desse grande tema chamado sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não está se referindo apenas ao ato sexual simplesmente, tá? A gente está se referindo então a tudo isso que diz respeito à nossa produção afetiva também, a nossa libido de maneira geral. Essa concepção ela é muito importante para a gente entender a teoria reichiana, e eu vou pegar então principalmente agora o conceito de potência orgástica do Reich. Esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo vou falar um pouquinho mais, mas no segundo vídeo eu quero falar principalmente dos impulsos secundários. Agora a gente tem que entender então o que o Reich chama de potência orgástica. Orgástica, o que isso sugere? Orgasmo, exatamente isso. Tem um livro muito importante do Reich chamado A Função do Orgasmo, desse jeito mesmo, tá? Não é a tradução brasileira quis enfeitar, não. Chama-se A Função do Orgasmo, e nesse livro ele defende então qual a importância do orgasmo para a nossa vida. Além da óbvia, né, que você deve estar pensando a ouvir isso, mas é claro, dá prazer, é relaxar. Ele diz que o orgasmo ele tem a função de renovação de nossas energias, principalmente no que diz respeito à energia psíquica ou energia libidinal. O orgasmo ele tem o papel de permitir que nós descarreguemos toda a energia psíquica contida em nós. E com essa descarga é possível então que essa energia se renove. A vivência plena do orgasmo para Reich ela é indispensável para a nossa saúde psíquica. Nós precisamos viver essa potência orgástica. Limitar essa potência orgástica é justamente o que faz com que passemos pelo sofrimento mental. Para Reich, essa contenção, essa estase sexual, como ele fala, estase, não êxtase, está aí no coração do funcionamento das neuroses. É como se fosse, nas palavras dele, o cerne somático da neurose, ou seja, o centro corporal do funcionamento neurótico. Porque essa estase, essa contenção da sexualidade é justamente o que segura corporalmente o pleno desenvolvimento psíquico. Como assim corporalmente? Muscular mesmo, sabe? Esse impedimento do nosso pleno desenvolvimento libidinal, ele vai ser muito importante na constituição das neuroses. Compreender como isso funciona é vital para o trabalho com as psicoterapias corporais. E o que ele chama de potência orgástica então? Vamos lá à nossa citação do Reich. Potência orgástica é a capacidade de abandonar-se, livre de quaisquer inibições, ao fluxo de energia biológica,
capacidade de descarregar completamente a excitação sexual reprimida por meio de involuntárias e agradáveis convulsões do corpo. Vamos com calma aqui. A potência orgástica é a ideia então de que nós temos um potencial de sexualidade a ser plenamente desenvolvido e a repressão social, a moral com relação à sexualidade não permite que vivamos plenamente essa potência orgástica. Mas ela é indispensável para a nossa saúde. E como que ela acontece? Ela acontece através de um desenvolvimento harmonioso da excitação sexual que vai em seu clímax, em seu auge, permitir a descarga completa de nossa libido. Essa descarga vem através de movimentos involuntários, principalmente da região pélvica. Eu penso que a tradução que eu utilizo, ela pegou pesado ao falar de convulsões, tá? Que dá uma ideia aí de uma crise, enfim. Não é bem assim, tá? São movimentos involuntários, principalmente da região pélvica, acompanhados de uma obnubilação da consciência. O que é isso? Para falar em português franco, é a união, é a dissolução da fronteira entre o consciente e o inconsciente. Mas isso é impossível, professor. Bom, lembrando que Reich, rigorosamente falando, não é mais um psicanalista, sua linha não é considerada psicanalista da psicanálise, ainda que muitos psicanalistas importantes considerem uma parte de sua obra. Por exemplo, eu recomendo um vídeo do Christian Dunker falando a respeito do Reich, que ele fala principalmente da obra Análise do Caráter, né? A gente está falando aqui da função do orgasmo. Aí eu preparei um gráficozinho aqui, dois gráficozinhos. Este primeiro gráfico aqui é o gráfico da potência orgástica. O que esse gráfico está falando para nós aqui? É um gráfico que eu fiz a partir da elaboração do próprio Reich, tá? A potência orgástica, o orgasmo pleno, como é muito falado também, ele segue essa curva harmoniosa aqui, em que você tem a elevação da excitação sexual, desse poder, dessa energia libidinal, e lá no seu auge você vai ter então o orgasmo propriamente dito, em que você tem essa descarga da libido acompanhada dessa dissolução da fronteira entre consciente e inconsciente, e esse movimento involuntário da musculatura, principalmente da musculatura pélvica. A potência orgástica vai ser acompanhada por uma diminuição suave da excitação, mas é uma diminuição da excitação realmente satisfatória. Não fica a sensação de que o ato sexual foi incompleto, não fica a sensação de culpa, não fica a sensação de que podia ter sido melhor, que é muito comum. Como assim é muito comum, né? Na verdade, o que o Reich fala é que devido à moral sexual repressora na qual a gente vive, nós não vivemos plenamente a nossa sexualidade. Nós vivemos um estado que ele intitula de estase sexual. Estase lembra de estático, parado, certo? Aquilo que está parado. Então, nós vivemos a chamada estase sexual, descrita aqui no segundo gráfico. Você vê que eu fiz um gráfico meio quadradinho, ali tem uns platôs na evolução desse gráfico. Por quê? Cada um dessas retas, assim, desses platôs, é um momento de estase sexual, em que a gente tem uma interrupção da excitação. Essa interrupção pode ser mais explícita ou ela pode ser sutil, como um pensamento que invade a sua mente, como uma lembrança que não tem nada a ver com o momento da transa, enfim. Ou pode ser ela mais explícita, como no caso da disfunção erétil ou do vaginismo. Pode ser sim, ou até mesmo um momento assim que a pessoa sente uma repulsa pelo ato sexual, mesmo que ela esteja desejando o ato sexual. A estase sexual, então, ela é justamente a interrupção do bom desenvolvimento de nossa sexualidade, e ela vai ter diversas consequências. Ela está no centro dos nossos problemas neuróticos,
E essa interrupção, esse bloqueio da boa descarga da energia sexual, ela também vai produzir os chamados impulsos secundários, que é o que eu vou explicar aí no próximo vídeo. Valeu e até lá!